Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Começando mais uma semana com o nosso Café com Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Não deixe de acionar o sininho para que você receba as nossas notificações, as nossas mensagens todos os dias, para que você comece o dia louvando, glorificando o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa segunda-feira, um texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 13. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto, que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Meus irmãos, após a morte do rei Davi, o sucessor direto era o rei Salomão. Sabemos da responsabilidade que é conduzir o povo de Deus. Sabemos das grandes responsabilidades que um rei tinha naquele contexto e que o rei tem no contexto de hoje também, de ser um governante, de ser um líder. Mas ao invés de Salomão pedir para Deus aqui coisas em benefícios próprios, e o próprio Senhor aqui, pede-me o que queres que eu te dê, Deus não estipulou o que Salomão deveria pedir, mas ele ofereceu a Salomão uma oportunidade de pedir aquilo que ele quisesse, que Deus lhe iria oferecer. E Salomão sabiamente pede sabedoria para Deus. Salomão sabia das grandes dificuldades que seria ser um rei, das grandes dificuldades que ele iria enfrentar na condução do povo de Israel. Até mesmo aqui no versículo 9 ele diz que o Senhor o havia constituído rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. E ele pede sabedoria para que pudesse conduzir o povo dentro dos desígnios do Senhor, para que pudessem se relacionar uns com os outros e se relacionar sabiamente com o Senhor. Que viessem entender e desfrutar de tudo aquilo que Deus estava e haveria de proporcionar para cada um deles. Faço menção aqui ao texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que o Senhor diz: cai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus disse que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, proveniente à nossa busca de estar e permanecer na presença do Senhor. E o texto aqui nos mostra com muita clareza: Salomão buscou sabedoria para conduzir o povo de Israel dentro dos desígnios e dos preceitos de Deus. E a resposta de Deus foi essa: que porque Salomão havia pedido sabedoria e não os bens, não as coisas que o mundo poderia proporcionar para que ele viesse a ter uma falsa felicidade, versículo 12, versículo 13, diz que o Senhor disse que darei riquezas, bens, honras, o qual não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Que possamos meditar nessa passagem e buscarmos ao Senhor em toda e qualquer situação de nossas vidas. Lembre-se disso. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Que possamos aprender com o sábio Salomão, que a primeira coisa que nós devemos buscar é sabedoria para nós lidarmos com toda e qualquer situação das nossas vidas. E deixe que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor,
Que Deus abençoe e eu aguardo vocês amanhã. Um abraço.